Viver, mano. Viver. Se possível, viver como você quer e não como você foi programado. Isso é o mais difícil. As pessoas vivem como são programadas. E se frustram, e sofrem. É à toa que você toma toneladas de antidepressivo todo dia. Imagina, velho, uma pessoa que toma antidepressivo, isso eu já falei muitas vezes, ela devia se tocar, que ela tem uma vida deprimente. Que a parada não é tomar antidepressivo, é mudar de vida. O que você quer de verdade? Viva como você quiser e não como você foi programado. Desde o começo, a gente já vem com um condicionamento para certas coisas, para fazer certas coisas. A gente já nasce num mundo que já está pronto, vamos dizer assim. Ele já vem com regras, com normas, normas de conduta, coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente não deve fazer ou deve fazer. E aí tu começa a perceber que tu tem que ser moldado, tu tem que se encaixar em algo para poder entre aspas, se dar bem na vida. E isso não passa de uma repetição. E assim acaba se perpetuando coisas ruins até, como preconceitos, como estigmas sociais, como trabalhos que às vezes você não gosta. Sei lá, o seu pai fez a vida inteira uma coisa e ele te passou isso para ti e quer que tu faça também. Isso é uma coisa muito comum. Então é muito comum que a gente acabe sendo moldado e às vezes até imposto essa mudança e não seja algo que a gente quer. E aí a gente começa a se questionar se é exatamente isso que a gente quer para a vida ou não. Eu já me questionei muitas vezes se o que eu estava fazendo era o que eu queria, ou se eu gostava do que eu estava fazendo, ou por que que eu estou fazendo tal coisa. Eu acho que essa foi um dos maiores questionamentos. Sabe? Por que que eu tenho que fazer tal coisa? Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu tenho que pensar dessa forma? E isso acaba sendo saindo desse pensamento de ser moldado e você acaba começando a pensar em algo diferente para ti. Algo que seja mais teu, algo que tenha mais a ver contigo de verdade, enraizado de verdade. E seguindo nesse nível de programação, vamos dizer assim, a gente chega num papo que a gente está, às vezes, até num país como o nosso, que é um país que muitas vezes te programa para o fracasso, te programa para ser burro. E o papo é que a gente é moldado pelo meio. O meio acaba fazendo com que a gente pense de uma forma ou pense de outra. E quando nossas influências da volta não são influências positivas, são coisas que te deixam só mais burro, te deixam só mais fechado, só mais alienado, só seguindo aquele caminho sempre em frente. Cara, ainda é muito difícil você sair dessa parada. E aí chega um momento que tu meio que começa a entender isso e tu acorda. Tu desperta disso tudo. Tu acaba percebendo que, cara, essa não é a vida que eu quero. Esse trabalho não é o trabalho que eu quero. Esse curso não é o curso que eu quero. Essa cidade não é a cidade que eu quero. Esse estilo de vida de acordar cedo, trabalhar, pagar conta e não gostar do que eu tô fazendo não é isso que eu quero pra mim. Quando tu chega nesse nível de entender que as coisas não precisam ser assim, tu só foi condicionado para que as coisas sejam assim, tu acorda. Esses dias eu tava vendo um vídeo no TikTok de duas meninas que elas são irmãs e elas trabalham vendendo miçanga na praia, vendendo esse tipo de coisa. E era nítido prazer, alegria de viver que elas tinham fazendo aquilo. Era nítido o que elas tinham fazendo aquilo. Porque elas estão vivendo a vida do jeito delas, na verdade delas, das coisas que elas gostam de fazer de verdade. E aí tu imagina, você pega com as meninas que são soltas pelo mundo, viajam, vendem as coisas delas todos os dias, viajam pra lá, viajam pra cá, não tem nem residência, não tem nada, e coloca essas duas pra trabalhar num emprego de CLT dentro do escritório, por exemplo, na frente do computador. Cara, elas vão se sentir horríveis, porque não é a verdade delas, não é assim que elas querem viver. Elas estão vivendo do jeito delas e não como poderiam ter sido programadas para viver ou não. Então, às vezes, tu tá vivendo uma coisa que não é a tua verdade. Tá vivendo uma coisa que não é aquilo que tu queria viver. Ou tu tá passando, ou às vezes é só um momento, tá passando por algo que tu pode mudar lá pra frente. Mas o importante é entender que a gente tem que ver como a gente quer. Desde que isso não cause mal pra mim, pra si, ou pros outros, pras pessoas ao meu redor, principalmente as pessoas que se importam comigo. Eu acho que isso é importante, tu pensar que as coisas não precisam ser como tu foi condicionado a ser. Tu não precisa seguir o trabalho que o teu pai seguiu e que ele quer que tu siga. Tu não precisa escutar a música que todo mundo ouve. Tu não precisa votar em todo mundo, no mesmo cara que todo mundo vota. Tu não precisa acreditar nas coisas que as pessoas acreditam. Tu não precisa seguir a religião que todo mundo acredita. Tu não precisa morar numa cidade fixa.
Tu não precisa ter um emprego CLT, tu não precisa, sei lá, seguir qualquer tipo de coisa, sabe? Desde que isso seja a tua verdade, é o que vale. E que, obviamente, não faça mal pra ti e nem mal pro outro. Porque, querendo ou não, cara, as pessoas tentaram te vender uma verdade. O governo tentou te vender uma verdade, a escola, a família, a cultura, isso é todo, em todo lugar que a gente vai existe uma verdade. Se tu for olhar um político, a verdade que ele passa para as pessoas é essa. Se tu for olhar uma cultura, a verdade que eles passam é essa. Se tu for olhar uma religião, a verdade que eles passam é essa. Então a gente é bombardeado por vários tipos de verdades diferentes por aí. E alguma delas não vai ser para ti. E talvez alguma seja, ou talvez nenhuma. Se tua vontade é viver viajando por aí pelo mundo e trabalhando na praia, você pode fazer isso, cara. Ninguém vai te pedir. Se teu trabalho, se a tua vontade é sair desse trabalho horrível que tu tem, tu pode sair, ninguém vai te pedir. Se a tua verdade é acreditar em tal tipo de religião, você pode acreditar, mesmo que a tua família inteira não acredite. Se a tua vontade é, sei lá, ser um artista e viajar pelo mundo, você pode fazer isso. Você pode fazer exatamente o que você quiser. Não importa o meio, não importa a oportunidade, não importa se as pessoas acreditam, se as pessoas não acreditam. O que importa é que isso seja a tua verdade, que isso seja algo que vai ser benéfico para ti. Porque, cara, viver uma vida falsa deve ser uma merda. Deve ser uma merda você ter que viver uma vida que tu não quer viver. Trabalhar todo dia num lugar que tu não quer trabalhar. Estar todo dia com uma pessoa que tu não quer estar. Num lugar que tu não quer estar, fazendo coisas que tu não quer. Então, o mais importante é viver como tu quer. Não ser programado pelas coisas. Depois você acaba deprimido, você acaba fudido, você acaba enchendo a cara todo dia, usando droga todo dia para poder aguentar a própria vida. Isso deve ser uma merda. Então, acho que é sempre tentar seguir a mais verdade própria tua, tá ligado? E sempre procurar algo real que realmente te dê prazer de fazer e te dê prazer em oferecer para os outros. Porque isso é mais importante. Você entender que tem muitas coisas que não são reais e que são apenas condicionamento para que a gente siga. E o mais importante é encontrar aquilo que tu realmente quer. Porque no fim das contas, cara, a vida é tua, a verdade é tua, então foda-se o resto.